2010, o aluno daquela época e o aluno que atualmente Samora Machel tem, é triste poder comparar. Naquela época, um aluno perder 1 minuto de aula porque atrasou era uma dor no coração. Olá família, aqui é o vosso boy Celso Mafite 06. Família, estamos aqui para mais uma entrevista. Eu trouxe um convidado muito especial, um convidado que dispensa apresentações, mas como é a regra da casa, eu vou deixar que o meu convidado se apresente. Cordiais saudações a todos os internautas, a todos os nossos seguidores da página do YouTube do Celso Mafite 06. Eu quero nesse momento me apresentar, dizer que respondo pelo nome de Mateus da Costa Magalua, vulgarmente tratando por Max dos Magaluas. Estou cá para poder responder aquilo que foi o convite do Celso Mafite, para podermos discutir a respeito do historial da nossa escola Samora Machel. Família, nossa entrevista vamos tratar na verdade acerca do historial da escola secundária Samora Machel. Eu trouxe o convidado, por quê? Porque é um convidado que conhece a essência da escola. É um convidado que é filho da Escola Secundária Geral de Samora Machel, porque é o primeiro chefe-geral, participou da fundação da escola. Tudo quanto à Escola Samora Machel, o nosso convidado é a pessoa certa para nos explicar sobre a Escola Samora Machel. Muito obrigado pela parte especial que me toca, mas acredito que existem pessoas que podem dar essa informação. Essa foi uma oportunidade que eu tive. Manutas, em que ano foi fundada a Escola Secundária Geral de Samora Machel? Na verdade, a escola foi fundada no ano 2010, de sustentar que naquele ano não foi taxativamente inaugurada antes das aulas. A inauguração decorreu no dia 23 de abril do ano 2010 e que essa inauguração foi presidida pelo antigo ministro da Educação, Zeferino Martins, naquela época. E agora é que a coisa está como está. A escola foi fundada em 2010, certo? E foi inaugurada em abril, certo? Certamente. E por que a escola foi inaugurada após a abertura? É porque havia um motivo que fez com que existisse essa demora de abertura. Numa primeira fase, porque a escola por si só ainda não oferecia condições satisfatórias para o arranque das aulas. Mas como o governo tinha ainda uma aposta para tal, tinha um projeto traçado, acredito eu que foi o motivo que fez com que eles se sentissem-se forçados para poder começar as aulas antes mesmo das condições serem criadas. Ok. Quem foi o primeiro diretor da Escola Secundária Geral de Samora Machel? De fato, o primeiro diretor da Escola Secundária Samora Machel foi o José Ernesto Mócolo. Ele foi o primeiro diretor da Escola Samora Machel. Tu foi um dos primeiros estudantes a fazer parte dos pioneiros da Escola Secundária Geral de Samora Machel e, por sinal, tu foi o primeiro chefe-geral da escola. De fato fui o primeiro chefe-geral da Escola Samora Machel e que foi mesmo um processo muito complicado, não vou negar, porque foi uma fase em que ainda eu não estava preparado psicologicamente para assumir uma coisa de tamanha dimensão. Eu estava diante de estudantes mais velhos do que eu. Naquela época fui muito miúdo. E a forma como foi tratada para eu ser um chefe geral foi de uma forma muito complicada que eu até não percebi. Como é que foi a escolha, a votação de tanto de estudantes a fazerem parte da Escola Secundária de Samora Machel e foste tu eleito o chefe geral? Como é que foi a eleição? A eleição foi feita de uma forma aleatória, digamos nós. Aleatória por quê? Normalmente um chefe-geral é retirado de um grupo dos chefes de turma. Mas eu não estava incluso no grupo dos chefes de turma. Eu não era chefe de uma das turmas. Mas o que acontece é que quando as aulas começaram a decorrer, como dizia a priori, que as condições não estavam bem oferecidas pelo governo, nós tínhamos um problema de carteiras. As nossas carteiras apareceram depois de nós começarmos a estudar. Então, eu me lembro que nós estávamos na sala de aula, fomos chamados pela direção e fomos receber as carteiras num contentor em que carregávamos aqueles tampos em peças. Naquele período todo,
havia sempre um espírito de liderança que foi identificado pela parte da direção, assim como dos meus professores. Da forma como eu organizava o grupo para poder fazer a movimentação do mobiliário. E naquela época nós recebemos uma equipe da Home Center. A Home Center que fez a montagem das peças. Após ter feito aquela montagem das peças, o trabalho que foi feito durante aquele período, assim como a minha entrega no período das aulas normais, aquilo era avaliado por parte dos professores, assim como dos membros de direção. Então, no dia da eleição do chefe geral, foram convocados todos os chefes de turma, assim como seus respectivos adjuntos e chefes de saúde e higiene. Eram sempre 3 a fazerem parte naqueles encontros. Por sua vez, quando o professor que naquela época era o diretor da classe, das 8ª classes, que era mesmo o responsável pela classe das 8ª, solicitou todos os chefes e estavam lá discutindo a respeito de quem poderia ser o chefe geral. E, por sua vez, o Dr. Gouveia disse, olha, nessa lista está incluso mais um jovem que não estou a ver nessa sala. E citou o meu nome, o meu chefe de turma, por ser naquela época foi uma mulher. A chefe de turma veio na minha sala, encontrou-me numa sala num período de correção de testes de matemática e disse, está sendo preciso na reunião. E eu fui para lá meio tímido, não é? Porque eu não estava incluso naquela reunião, fui lá meio tímido. Cheguei e o diretor disse, olha, o diretor da classe nesse caso, disse, olha, estamos com essa proposta, ele é um dos inclusos, como é que ficamos? Olhando que ele não faz parte de membros de chefes de turma, mas ele é uma das propostas citadas por parte dos professores, assim como membros de direção. Mas estavam lá outros colegas meus que participaram, que fizeram parte do meu período estudantil no ensino primário, por sinal na escola primária Amigos do Bem, que é a primeira escola primária que se encontra antes da escola secundária. Dali eles disseram não. O colega que está em nossa frente foi o nosso chefe geral do ensino primário. O professor fica ciente que alguma coisa boa pode vir deles. E assim como foi feito a entrega do poder da liderança. A posterior é quando o diretor diz quem vota a favor, quem vota contra. Não, disseram não, nós votamos para que ele seja o nosso chefe geral. E fui dado a autonomia de poder indicar a adjunta de chefe geral. Por sua vez, acabei indicando a Elda e passamos a trabalhar juntos. Tu trabalhaste como chefe geral desde 2010 na Escola Geral Romão Machado. Quantos anos trabalhou como chefe geral? 5 anos com uma interrupção do ano 2011, quando eu transferi para Nampula, onde não teve sucesso estudantil por falta de vaga. Teve que retomar as aulas, mas quando voltei a retomar as aulas, foi feita uma reeleição de chefe geral. Quando chego, a direção disse vamos ter uma reeleição de chefe geral. Naquele tempo foi Quinho, um jovem do 17 de junho, era o chefe geral, mas foi feita uma reeleição onde fui eleito oficialmente pelos chefes para retomar novamente a assumir o poder de chefe geral. Isso é muito interessante, porque em 2010, quando abriram a escola, tu passaste a ser o chefe geral. Certo. Mas depois de sua ausência, regressaste novamente. Certo. A direção achou que tinha que... Apostou mais em mim. Ok. É assim que aconteceu, apostou mais. Eu fico aqui muito impressionado, olhando essa capacidade, essa confiança que as pessoas têm em te manter como chefe. A que se deve isso, esse sucesso todo, esse espírito de liderança? Qual é o segredo para o Mano Mateus sempre ser eleito como chefe? De fato, tem um preço muito alto, para ser sincero. Eu tive que sacrificar as minhas vontades, não é? Eu tive que sacrificar as minhas vontades, tive que sacrificar a minha infância, porque eu tive que assumir uma certa responsabilidade que nem era da minha idade, que nem era do meu nível. Mas a entrega, que eu nem sei de onde é que vinha aquele espírito de liderança, que era muito apreciado pela direção, assim como os meus próprios colegas admiravam bastante. Eu não sei de onde é que vinha aquele espírito, mas naquela época eu era motivado por parte dos meus colegas.
a minha forma de como interagir com eles e a forma como eles aceitavam as minhas palavras, no sentido de podermos trabalhar juntos, fazia com que eu pudesse desenvolver cada vez mais a minha capacidade de liderança.